Ainda há pouco a gente falava que as regras de trânsito mudam. Um texto aprovado ontem aumenta a validade da carteira de habilitação para 10 anos, vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração. Vamos analisar mais essas mudanças, conversando com o advogado especialista em trânsito, Rodrigo Nóbrega. Advogado Rodrigo, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que o senhor avalia como positivo esse aumento da validade? É uma forma de diminuir a burocracia? Veja, Nonato, esse projeto ele traz pontos positivos e negativos. Eu acho que esse ponto específico do aumento da validade da CNH é positivo. Atualmente a validade é de 5 anos e o projeto propõe aumentar para 10, salvo para condutores acima de 65 anos, que teria um aumento menor, né, que atualmente é de 3 anos. Eu acho que essa mudança é positiva porque as doenças que geralmente comprometem a capacidade de direção, elas costumam aparecer em idade mais avançada. Então não faz muito sentido um jovem de 30, 35 anos estar renovando a CNH a cada 5 anos. Vale ressaltar, Nonato, que esse é um padrão internacional. Países da Europa, o próprio Estados Unidos, ele já tem a validade da CNH em 10 anos. Na verdade, o que não vem, a CNH ela não se vence. O que se vence são os exames. Então não vejo a necessidade dessa renovação que está sendo feita a cada 5 anos. Salvo quando o condutor tiver uma idade mais avançada, em que geralmente aparecem doenças que podem comprometer a sua capacidade de direção, aí eu acho que o prazo de renovação deve ser sim menor. Advogado Rodrigues, esse aumento no número de pontos não pode incentivar também a imprudência? Com relação ao aumento do número de pontos, eu acho que a gente precisa aprimorar o modelo proposto pelo governo que foi quem apresentou esse projeto de lei. Atualmente o condutor, ele só pode acumular até 19 pontos. Se bater os 20, ele fica irregular e, portanto, pode perder o direito de dirigir. O governo quer propor esse limite para 40, ou seja, ele quer dobrar. Eu acho que a gente precisa, Nonato, criar um sistema que premie o bom condutor. Não necessariamente dobrando o limite de pontos, mas premiando quem realmente não comete infração, quem respeita as regras do trânsito, como, por exemplo, funciona na Itália. Na Itália, a cada ano em que você não comete infração, você aumenta um saldo de 2 nesse total. Então, acho que a gente precisa criar um sistema inteligente para premiar o bom condutor. O sistema que nós temos hoje de 20 pontos, eu considero que ele está assim defasado, porque se a gente considerar que as infrações mais cometidas são as graves e gravíssimas, basta um condutor acumular, por exemplo, 3 infrações gravíssimas que ele perde o direito de dirigir. É o caso, por exemplo, de infração de dirigir na faixa de ônibus. Se um condutor que está aqui ouvindo a gente na capital, ele cruzar a Santos Dumont de uma ponta a outra na faixa de ônibus, ele perde a CNH no mesmo dia. Então, acho que a gente precisa criar um modelo que não incentiva a impunidade, e sim que premie o bom condutor. A proposta que foi apresentada na Câmara, ela sofreu algumas mudanças. O que é que deve ser aprovado? É um modelo escalonado. Aquele condutor que não comete nenhuma infração gravíssima, ele fica com os 40 pontos. Se ele cometer uma infração gravíssima no período de 12 meses, o limite dele já cai para 30. E se ele cometer 2 infrações gravíssimas, o limite continua sendo de 20 pontos. Então, acho que esse é um modelo interessante, que é um modelo que vai premiar o bom condutor. Ok. Então, a gente falou aqui sobre a Câmara que aprovou o projeto que muda o Código de Trânsito. Aliás, um texto que ainda pode ser alterado, não é verdade? Exatamente. Tem outros pontos que trata nesse projeto. Tem a questão da cadeirinha, que o governo queria deixar de ser uma infração para ser uma mera advertência, mas acredito que isso não deve ser alterado. Tem vários pontos que devem ser debatidos e votados ao longo do dia de hoje. Muito obrigado pela sua participação, Rodrigo, orientando, informando aqui aos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Nonato. Um abraço a todos os ouvintes.